Olá, amigos. Mais um podcast do Vendito, falando de automobilismo. Bom, hoje é terça-feira, dia 21 de maio, e neste final de semana nós teremos o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, super tradicional, se não o mais tradicional e mais importante da temporada da Fórmula 1. Bem, nessas 2 semanas, uma semana e meia, aliás, desde o fim da última corrida na Espanha, brilhantemente vencida pelo Fernando Alonso, que está a exemplo do ano passado no auge da sua carreira, né, em mais um ano espetacular com a Ferrari, mesmo não tendo o melhor equipamento, né. Nessa semana e meia nós tivemos algumas fofocas, alguns assuntos que foram bastante comentados ao longo uh, da semana, como sempre acontece depois de cada GP. Sem dúvida nenhuma, o assunto mais comentado depois do reconhecimento da grande corrida e da grande fase do Fernando Alonso foi a polêmica dos pneus. Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, que a Pirelli, a pedido, ou se você considerar a mando do Bernie Ecclestone, dono da Fórmula 1, a Pirelli fabricou os pneus deste ano com uma sensibilidade muito maior ao desgaste. O que significa que em poucas voltas os pneus se desgastam com muita facilidade e com isso o desempenho de certos carros e de certos pilotos, dependendo de seus estilos de pilotagem, acabam sendo afetados drasticamente e, como uma consequência, nós temos um número muito mais elevado de paradas de box. E na corrida de Barcelona foi um absurdo, mais de 60 paradas no pit stop, numa corrida com 66 voltas. Realmente é um número muito grande, muito elevado de pitstops. Mas, com certeza, né, desde o início do ano, os pneus têm sido um assunto muito discutido, muito debatido, muito polêmico, né? E uma das declarações que chamou mais atenção ao longo dessas 2 últimas semanas foi o chororô do Sebastian Vettel e da RBR a respeito dos pneus. Tudo bem, os pneus são realmente muito ruins, eles se desgastam muito facilmente, muito rápido. Os pilotos têm que fazer 3 ou mais paradas de box por corrida para conseguir ter um desempenho satisfatório, mas eu acredito que essas reclamações do Vettel e da RBR ultimamente, elas têm passado um pouco do limite, não na razão da reclamação, que é uma reclamação válida, é um assunto que tem que ser revisto, mas o chororô deles é com relação ao desempenho do carro da RBR, que segundo eles está sendo afetado pelos pneus. Ou seja, o carro deles é o melhor carro da Fórmula 1, segundo eles, e eu não duvido, mas segundo eles é o melhor carro da Fórmula 1, mas por conta do desgaste excessivo e prematuro dos pneus, eles estão tendo muitas dificuldades e por conta disso eles têm que tirar o pé, eles têm que pedir para os pilotos Mark Webber e Sebastian Vettel tirarem o pé com poucas voltas de pneu para conseguir o número de voltas necessário para o próximo pit stop, para não ter que fazer 5 ou 6 pit stops numa corrida. Eu acho que a reclamação quanto aos pneus é uma coisa válida e esses pneus são ruins para todo mundo. Isso é uma coisa que tem que ser falada e tem que ser analisada.
porque o pneu é ruim para todo mundo. O chororô da RBR, o chororô do Vettel, de colocar a culpa dos maus resultados, que nem são tão maus assim, mas os resultados inferiores ao nível esperado pela RBR inteiramente nos pneus, eu acho um pouco exagerado e um pouco hipócrita. Porque a gente não pode esquecer que a Red Bull já venceu 2 corridas nessa temporada, as 2 com Sebastian Vettel, na Malásia com aquela coisa toda, aquela polêmica com Weber e Vettel, mas venceu 2 corridas, né? Então, ruim o carro não tá, né? O que acontece, na minha opinião, é que o Sebastian Vettel está acostumado, mal acostumado, aliás, né, a ter sempre um carro muito bom na mão, a ter sempre uma condição muito boa de ganhar a corrida com o pé nas costas, né? E agora que ele tem um carro com alguma dificuldade que é causada pelos pneus, ele se sente atingido e se sente no direito de reclamar dos pneus e colocar inteiramente a culpa de resultados não tão positivos ou negativos em cima dos pneus, né? Enquanto os outros pilotos reclamam dos pneus, mas estão ali trabalhando para tentar fazer o melhor possível. E, logicamente, os 2 pilotos que estão se sobressaindo nesse sentido são Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen é o vice-líder do campeonato, ele está apenas 4 pontos atrás do Sebastian Vettel, que é o líder do campeonato. Imagina, mesmo com todo esse chororô, mesmo com toda essa reclamação, falando que o carro deles perde não sei quantos segundos por volta por conta do pneu, ele ainda é o líder do campeonato. Então, para você ver o quanto que não há motivos para ele reclamar tanto assim, né? Mas realmente, Kimi Raikkonen está com um carro muito bom na mão, o carro da Lotus é muito consistente, é muito suave, é um dos carros que agride menos os pneus, principalmente em ritmo de corrida, apesar de ainda deixar um pouco a desejar nos treinos. E o Raikkonen está num nível de pilotagem incrível, está num ambiente bom, está do jeito que ele gosta. E o Fernando Alonso, que, como eu disse no início do nosso podcast aqui, desde o ano passado ele está mostrando que mesmo quando não tem um carro bom na mão, ele é capaz de fazer coisas impressionantes. Não é o caso desse ano, né? O carro dele não é ruim, não é tão ruim quanto era no ano passado, pelo menos o carro da Ferrari, principalmente em ritmo de corrida, é bastante rápido, se não for o mais rápido, e ele novamente está num nível incrível. Na minha opinião, o nível do Alonso nunca caiu na realidade. Desde 2003, quando ele venceu a primeira corrida dele, para mim o nível dele só vem crescendo. É que infelizmente ele tem passado por algumas situações que não são tão favoráveis quanto as de 2005 e 2006, quando ele foi bicampeão em cima do Schumacher, inclusive, né? Bem, mas o próximo grande prêmio, então, nesse final de semana é o Grande Prêmio de Mônaco, né? Os pneus continuam os mesmos, nós ainda não sabemos quais serão os compostos que a Pirelli vai disponibilizar para as equipes usarem no Grande Prêmio de Mônaco, mas mesmo com toda essa polêmica em cima dos pneus, por enquanto ainda não vai ser feita nenhuma modificação. Então, a única expectativa que a gente fica é esperando realmente o anúncio da Pirelli para saber se serão mandados os compostos mais duros, mais macios, intermediários, enfim. Bem, Mônaco é aquela tal história, é a corrida com circunstância mais diferente do campeonato, é uma pista de rua, mas é muito estreita, é muito difícil de ultrapassar, né? E é uma corrida onde, historicamente, o pole position, ou pelo menos quem larga na primeira fila, teria pelo menos 80% da corrida nas mãos. Teria, porque com essa coisa dos pneus,
até esse fator de Mônaco, essa máxima que era uma coisa tida como certa durante tantos anos, fica um pouco nebulosa, fica uma coisa imprevisível. Porque se a gente for analisar, o melhor carro de classificação da Fórmula 1 atualmente ainda é o Mercedes. Né? Já fez 3 pole positions esse ano, fez as 2 últimas pole positions consecutivas, inclusive. Mas o carro é muito ruim em ritmo de corrida, porque não aguenta com os pneus. Né? Então pode ser que neste final de semana em Mônaco a gente tenha uma mudança nessa máxima de quem larga na primeira fila tem 80% da corrida na mão. Porque eu acredito que a pole position tem grande chance de ficar novamente com a Mercedes, seja com o Nico Rosberg ou com o Lewis Hamilton, mas muito dificilmente eles vão conseguir segurar essas primeiras posições, essa primeira fila, caso eles consigam realmente largar na frente, por conta desses pneus. Então, ficaria por conta, né, a posição chave seria entre Red Bull, Lotus e Ferrari, quem consegue ficar na frente de quem e atrás dos Mercedes, né? Considerando que o Mercedes vai ser o carro da ponta no treino, e aí em algum momento da corrida ele vai cair muito de rendimento, e quem tiver imediatamente atrás deles na corrida vai se beneficiar, vai passar à frente, e aí sim vai passar a ter a corrida na mão. Né? Lembrando também que a Mercedes fez a pole position no ano passado em Mônaco, né, a pole position do Michael Schumacher, que eu sempre vou contestar, né, mas foi a pole position. Né? Então, realmente, em termos de treino, de classificação, a Mercedes é o carro a ser batido, e o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton são 2 pilotos muito bons de treino. Né? Sempre foram, e realmente o carro se encaixa bastante as características deles. Bem, a minha opinião para a corrida, o meu palpite para a corrida é Kimi Raikkonen. Eu realmente acho que o Alonso tem até mais chance do que o Raikkonen para vencer essa corrida. Mas o Kimi Raikkonen é um piloto que ele se destaca ainda mais em pistas difíceis. Ele venceu várias vezes em Spa-Francorchamps, ele venceu em Suzuka, ele venceu em Interlagos, e ele já venceu em Mônaco também. E Mônaco é uma pista onde o piloto ele faz uma certa diferença, e o carro tem que ser muito bom e tem que ser muito dócil. E nesse aspecto, nessa característica, o carro da Lotus é superior até mesmo ao carro da Ferrari. Por quê? Porque o carro da Lotus é muito dócil. Você assiste pela câmera on-board nas voltas do Kimi Raikkonen, e ele realmente está sempre tranquilo, o volante quase nunca está se mexendo mais do que o necessário. Né? Já o Alonso não. O Alonso, ele, para tirar tempo daquele carro da Ferrari, que não é ruim, mas não é tão equilibrado quanto se pensa, ele tem que vir de lado, controlando no volante o tempo todo. Então acredito que para Mônaco, que é uma pista onde a precisão fala muito alto, um carro muito equilibrado e com um piloto muito bom pode fazer a diferença. E a Lotus é esse carro muito equilibrado, e o Kimi Raikkonen é este piloto muito bom. E acredito que o grande adversário do Raikkonen seria o Alonso. Acho que o Vettel está começando a sair do trilho. Eu já imaginava isso há muito tempo, que quando ele começasse a encarar algum tipo de dificuldade, por menor que ela fosse, ele começaria a perder a calma. E ao perder a calma, ele começa a demonstrar mais as suas fraquezas, e com isso a possibilidade de começar a perder corridas que teoricamente seriam favoráveis a ele, e esse seria o começo de uma
há pouco tempo atrás, inimaginável crise dentro da equipe Red Bull quanto a desempenho e não quanto ao clima, que o clima a gente já sabia que não era bom há muito tempo e estourou de vez a partir da Malásia, né? Então, acredito que é isso. Fica entre Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Vettel seria um forte candidato caso o carro dele não fique muito à mercê dos pneus, né? Porque se ficar vai ser mais chororô, ele vai reclamar mais, aí a RBR vai continuar reclamando, aí o dono da Red Bull, o Dietrich Mateschitz, que não entende nada de automobilismo, vai falar o que ele sempre fala, vai ameaçar sair da Fórmula 1 se as mudanças não forem feitas, enfim, a Fórmula 1 é esse ambiente de política, ameaças o tempo todo, um ameaça sair se nada for feito, o outro ameaça que se sair não tem problema, porque não vai fazer falta, o Bernie Eccleston fica ali segurando todo mundo. Então a Fórmula 1 é isso, né? Tá nesse pé, mas a gente não pode esquecer que Mônaco, é a corrida mais charmosa da temporada, é a corrida mais tradicional, né? É uma corrida que já existia antes mesmo da criação da Fórmula 1, né? Quando os carros de Grand Prix disputavam as corridas lá. Então vamos aguardar para ver. De qualquer forma, Mônaco sempre é uma corrida interessante, mesmo que tenha muita ultrapassagem, mesmo que não tenha nada. O simples fato de ter a oportunidade de ver aqueles carros impressionantes da Fórmula 1 correndo a mais de 300 km por hora nas ruas do Principado de Mônaco sempre é especial. E a gente vai estar aqui na segunda-feira para comentar o que aconteceu nessa corrida da Fórmula 1 e analisar o resultado e vamos ver quais são os próximos capítulos dessa polêmica dos pneus na Fórmula 1 também. E parece que agora com a pressão que a RBR está fazendo sobre a FIA, Bernie Eccleston e a Pirelli, parece que a Pirelli vai mudar alguma coisa no composto dos pneus para o meio da temporada em diante, o que com certeza favoreceria muito a RBR. Então eu não duvido nada que esse ano a gente tenha de novo uma primeira metade do campeonato polarizada entre pilotos diferentes ou bastante disputada, e da segunda metade em diante um domínio grande da RBR, porque ela vai reclamar tanto que eles vão acabar conseguindo o objetivo de voltar a ter o monopólio da melhor performance da Fórmula 1. Enfim, a gente vai descobrir mais nos treinos livres, depois no treino classificatório e com certeza também na corrida. A gente vai estar aqui para comentar sobre tudo isso. Então eu espero vocês, a gente vai fazer o nosso podcast número 3 para comentar justamente a respeito dessas histórias, dessas novelas que vão se propagando. Eu vejo vocês depois, muito obrigado por acompanharem, até mais.